Fala aí, galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com Tenente. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje chegamos aí, passamos da marca de 100 inscritos. O Tenente Peçanha está bem feliz, eu tô falando pelo Tenente Peçanha, ele está bem feliz, né? Eu comecei o canal tem menos de um mês e a gente já ultrapassou aí os 100 inscritos. Tá? Vou continuar fazendo aí o meu trabalho, né, buscando atender vocês com relação a conteúdos de física, né? A gente está resolvendo a priori, a prova da iPhone 2017/2018. Depois eu vou estar provavelmente colocando mais conteúdos teóricos, né, para que vocês possam ter aí uma outra opção, né? Na internet a gente já tem bastante coisa, no YouTube, mas ter também uma outra opção aí de qualidade, beleza? Vamos lá. Tenente, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje tem um bizu aqui do Tenente, tá? Essa questão que a gente vai estar resolvendo hoje é a questão de número 31 do concurso 2017/2018 da iPhone. Pessoal, vou dar o bizu para vocês, hein? Essa questão é a questão, eu acho, que da história da iPhone mais difícil. Que isso, Tenente? É assim, acredito eu que seja a questão mais difícil. Eu a escrevi em 2017, né? Lá no início de 2017, para o concurso que ia acontecer naquele ano, né? Lembro-me bem, né, que vários amigos que são professores de cursinhos, na época falavam assim: caraca, rapaz, que questão doida é essa que você botou aí? Essa questão se parece um pouco com uma questão do ITA, né? Eu me baseei um pouco, né, nessa questão do ITA que eu tinha visto há muito tempo atrás e terminei escrevendo essa questão aí que é um pouco maluca. Tenente, qual o bizu? Cara, olha só, todas essas são as equações que a gente vai precisar utilizar para resolver. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, quando estou lá em sala de aula, o seguinte: olha, existem questões que você bate na prova, percebeu lá passou 2, 3 minutos, não conseguiu resolver, você tem que pular, guerreiro. Por quê, Tenente? Porque se você ficar na questão, você às vezes vai perder, sei lá, 10, 20, 30 minutos e não vai às vezes conseguir resolver. E aí, Tenente, é aí que você perdeu a prova, né? Por causa de uma questão. Você não pode deixar uma questão te eliminar do concurso, beleza? Então essa aqui era a questão lá no ano de 2017 que ia prejudicar a galera. Tenente, sim, porque era uma questão muito difícil e muito trabalhosa. Na verdade, sim, eu acredito que muito mais trabalhosa do que difícil, mas também tem o seu nível de dificuldade, beleza? É uma questão hard, Beleza. Tenente, então o que eu preciso saber aqui para resolver essa questão? Movimento retilíneo uniformemente variado, né? Movimento que acontece em linha reta, onde a gente tem uma aceleração que é constante, né? E a velocidade, né, ela vai aumentando de maneira igual, né? Por isso o nome movimento retilíneo uniformemente variado. Tenente, quais são as equações do movimento retilíneo uniformemente variado? Aquelas que você já conhece, né? Vô e vó ainda tentam, que aqui eu escrevi como sendo vô e vó mais GT, já substituí pela aceleração da gravidade. Essa equação aqui, mais voltada, né, para queda livre, ela sai da equação sou solteiro, você também, mais há tempo para nós dois. Então a gente só substitui algumas coisas aqui, ó. No lugar de S eu botei Hzão, S0 é 0, velocidade inicial em queda livre é 0, então some também. A gente fica então com Hzão igual, no lugar da aceleração, GT ao quadrado sobre 2, beleza? Então vamos lá. Tenente, mas o que eu preciso saber? Essa parte de movimento retilíneo uniformemente variado é importante. Como tem um capacitor na questão, vai ser interessantíssimo também você saber essas equações aqui, ó. Que equação é essa, Tenente? É a equação do QQ, não é isso? Carga é igual a capacitância vezes diferença de potencial. Então está escrito aqui, ó, QQ. Tenente, o senhor conhece o ED? ED? O ED. Aqui, ó, o ED. O ED. Eu conheço o ED. Você conhece o ED? Tá aqui. O que diz essa equação, Tenente? Essa equação a gente normalmente utiliza quando a gente tem um campo elétrico uniforme, e aí a gente diz que a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme vai ser dado pelo valor do campo multiplicado pela distância entre os pontos, beleza? Temos aqui ainda
SEC, né? Capacitor equivalente, para uma associação aqui em paralelo, aqui uma associação em série. Então, como calcular o capacitor equivalente em série? Em série está aqui, em paralelo está aqui em cima. E ainda, campo elétrico uniforme. Essa equação é uma equação básica, né? Ah, tenente, o que a força quer? A força quer força elétrica igual a carga vezes campo. Tem que saber isso aqui. Tenente, para fechar, a equação mais básica, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tive que dar uma paradinha porque estava passando aqui, já eu escutei de longe, né? Aquele som se aproximando, o guerreiro gritando aqui, 30 ovos, sei lá, por 10 reais. Aí, você quer comprar ovo, guerreiro? Eu no momento não quero comprar não. Eu sabia que ia atrapalhar, porque ia passar aqui em frente, na hora que eu estava gravando. Então, eu dei um cortezinho aí no vídeo e estou voltando aqui agora. Então, ó, tem que saber MRUV, capacitor, campo elétrico uniforme, né? Essa equação da força elétrica, né? Toda carga colocada dentro de um campo elétrico uniforme, ela vai ficar sujeita a uma força elétrica. Se a carga for positiva, a força elétrica tem mesma direção e sentido do campo elétrico. Se a carga for negativa, ela vai ter mesma direção do campo, mas sentido contrário ao campo, né? Isso aqui a gente já tem que saber. E, tenente, essa aqui, como eu estava finalizando, força resultante é igual a MA. Segunda lei de Newton, né? Essa equação é uma equação básica, mas que a gente também vai ter que utilizar para resolver e matar essa questão. Tenente, eu estou apreensivo. O senhor disse que é uma das questões mais difíceis. Sim, eu acho que é a mais difícil do concurso da iPhone. Guerreiro, o que a gente vai fazer agora? Vou apagar esse quadro, a gente volta e vamos matar a questão, beleza? Vamos dar tiro para cima dessa questão, guerreiro. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente já desenhei o quadro, já visurei, né? A gente vai estar lendo a questão e resolvendo. Questão de número 31. Vamos ver se você está ligado aí. Se quiser, quando eu começar a ler, você dá um pause e tenta resolver sozinho, né? Solzinho. Te chamei de solzinho, você nem percebeu, né? Você tenta resolver sozinho e aí depois você dá o play e segue com a resolução do Tenente Peçanha, beleza? Vou ler aqui a questão de número 31. Ela diz assim: o sistema abaixo é constituído por duas placas metálicas, retangulares e paralelas, com 4 metros de altura e afastadas de 4 centímetros, constituindo um capacitor de 5 microfarad. No ponto A, equidistante das bordas superiores das placas, encontra-se um corpo pontiforme com 2 gramas de massa e carregado com 4 microcondos. O corpo cai livremente e após 0,6 segundos de queda livre, a chave K é fechada, ficando as placas ligadas ao circuito capacitivo em que a fonte E tem 60 volts de tensão. Determine a que distância da borda inferior da placa se dará o choque. O que ele fala, tenente? Ele manda você considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Voltei. Vem comigo. Tenente, qual é o lance da questão? Está aqui o desenho, né? Já botei aqui o desenho no quadro. O que a gente tem? Uma carga positiva, né? Essa carga vai ser abandonada, ela possui 2 gramas de massa, ela vai ser abandonada. Quando ela é abandonada, tenente, qual é a velocidade inicial aqui? A velocidade inicial é 0, então já até vou escrever aqui, ó, velocidade inicial 0, beleza. E aí ela é abandonada, ela está a 2 centímetros, né? Ela está equidistante às placas. Se a placa, a distância total entre as placas é 4 centímetros, ela está a 2 centímetros da placa, né? Ela está no meio exatamente, 2 centímetros aqui. Ela vai cair, né? E aí, guerreiro, ele diz que 0,6 segundos depois, então ela cai tranquilamente, ó. A chave está aberta, então os capacitores não estão funcionando, então essa carga vai cair em linha reta, ó. Em linha reta. Tenente, depois de quanto tempo? Depois de 0,6 segundos, o cara diz pra gente que essa placa, então, ela vai cair aqui uma certa altura, em 0,6 segundos. Eu não sei quanto ela vai cair, a gente vai ter que calcular isso. O que ele diz? Ó,
0,6 segundos depois, essa menina, esse circuito, na verdade, vai ser ligado à chave K. Uma vez que a gente liga a chave K, pessoal, a gente vai ter aqui a fonte, né? Vai ter uma corrente elétrica, os capacitores vão ser carregados e a gente vai ter esse capacitor aqui também carregado. Logo, vai existir uma diferença de potencial entre as placas. E aí o que vai acontecer, tenente? Uma vez que tem diferença de potencial entre as placas de um capacitor, a gente sabe que vai existir um campo elétrico uniforme aqui. E essa carga positiva, ela vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica. Na direção o quê? Na direção e sentido do campo elétrico. Então, primeiro passo, o que a gente vai ter que fazer? Pensar na queda livre, 0,6 segundos. Depois disso, a chave K é fechada e aí vai existir um campo elétrico aqui. Tenente, mas o campo elétrico vai estar da direita, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o sentido? Primeiro passo, para saber isso, já dá para fazer isso agora. Olha aqui, ó. Pensa comigo. Essa placa aqui, ó, essa placa da esquerda, né? Ela está ligada, olha aqui, ó, aqui polo, ao polo negativo da fonte. Então, ó, guerreiro, ó, polo negativo da fonte. Tenente Peçanha, o que a gente pode afirmar? Vou pegar o piloto azul aqui, ó. Já podemos afirmar que essa parte aqui, ó, é a parte negativa, é a placa negativa do capacitor. Beleza? E vai até aqui embaixo. Logo, aqui a gente também tem a parte positiva, né? A placa positiva, a armadura positiva. Tenente, uma carga positiva, quando ela está, né, entre duas placas, uma negativa e uma positiva, para onde ela vai? Cara, com certeza essa menina, né, ao ligar a chave K, ela vai ficar sujeita à ação aqui de uma força elétrica. Beleza, pessoal? Ela vai ficar sujeita a uma ação de uma força elétrica e ela vai descrever aqui, ó, uma trajetória, né, até bater, colidir com a placa positiva. E a pergunta do nosso guerreiro, que guerreiro? Foi eu que fiz essa questão, guerreiro, em 2017. O que eu pergunto? Eu pergunto qual é essa distância aqui, ó. Quanto vale essa distância? A distância da onde a partícula vai colidir, né? Ela colide aqui. Qual a distância até a borda inferior? Quanto vale essa distância? Ô, tenente, questão bem maluca, né? É, bem maluca. Mas você está comigo, eu sou o Tenente Peçanha, eu escrevi essa questão, então nada melhor de estar comigo para resolver juntos, beleza? Tenente, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar pensando no seguinte, então. Primeiro passo. Vamos pensar no primeiro instante ali, né? Nos primeiros 0,6 segundos, o que acontece? Ela cai em queda livre, não tem chave ligada. Então, o que a gente vai fazer? Vou dizer o seguinte, ó. Inicialmente, então, com a chave aberta. Vou escrever assim, ó. Com a chave aberta. 2 pontos. Tenente, com a chave aberta, qual a situação que a gente tem? Primeiro passo é pensar no seguinte, ó. Quanto ela cai? Existe uma equação, né, para isso? Tenente, existe a equação da queda, né? Sim, ó, a altura de queda é igual a gravidade vezes tempo de queda ao quadrado sobre 2. Então, essa altura aqui, ó, Hzinho aqui, vou até chamar de Hzinho positivo, ó. Ó, Hzinho aqui, beleza? Esse Hzinho, eu falei positivo, esse Hzinho azul, na verdade, né? Se a gente quer calcular, basta utilizar a equação GT ao quadrado sobre 2. Substituindo, o que a gente tem aqui, ó? Que H é igual. Gravidade vale quanto, tenente? Vale 10. Vezes tempo de queda ao quadrado, 0,6. 0,6 ao quadrado sobre 2. Beleza? Tenente, quanto dá isso? H é igual 0,6 ao quadrado, vai ficar 0, ó, 10, eu vou repetir o 10 aqui, vou multiplicar por 0,6 ao quadrado, dá 0,36, tá? Isso sobre 2. 10 vezes 0,36
vai ficar 3,6 sobre 2. Isso a gente tem uma altura, então, igual a 1,8 metros. Beleza? Tenente, já descobrimos, então, a primeira altura, né? Tenente, ele já vai colidir aqui? Não, ele está caindo em linha reta, tá? Ele não passa ali por nenhum desvio, ele não sofre nenhum desvio, porque ele cai em linha reta. Tenente, próximo passo. Agora, guerreiro, o Tenente Peçanha vai pensar no seguinte, ó, vamos pensar com a chave fechada, não é isso? Né? Vamos pensar nesse cara com a chave fechada. Agora, na verdade, antes disso, é interessante aqui a gente já pensar no seguinte. Ele estava inicialmente com velocidade zero, mas ele adquiriu uma velocidade V, não é isso? Tenente, ele já adquiriu uma velocidade V, que eu vou chamar aqui, tá, guerreiros, de VY. Então vamos calcular essa velocidade, porque ela vai ser utilizada depois, né? Porque quando ele começar a sentir a força elétrica, ele vai ser acelerado para a esquerda aqui, né? Para a placa negativa, e vai ser importante a gente saber essa velocidade y. Então, vamos logo calcular essa velocidade y. Tenente, como que a gente calcula? Lembra da equação V igual a V0 mais GT? Então, ó, para queda livre, ó, V igual a V0 mais GT. Pensando em tempo de queda, velocidade inicial em queda livre é zero. Vamos calcular o nosso VY, tá? Então, ó, VY vai ser igual G, 10 vezes tempo. O tempo é 0,6, né? Então, a gente tem que VY está valendo 6 metros por segundo. Beleza. Tenente, já sabemos essa velocidade aqui em Y, né? Ok. Próximo passo. Então, vamos atrás de quanto ele vai cair, né, para cá, quanto ele anda para cá, né, até colidir. Vamos pensar, está faltando ainda descobrir essa altura aqui, ó. Essa altura aqui. Deixa eu melhorar, ó. Já que ele vai colidir nessa posição, está faltando saber essa altura. O H já foi, esse H, está faltando essa distância aqui. Beleza? Tranquilo. E aí, a gente vai saber o valor de D, né? Que é essa distância até as bordas inferiores. Esse cara aqui é o nosso VY, né? Vamos lá. Tenente, então, o que o senhor vai fazer agora? Eu vou escrever aqui, ó, com a chave fechada. Tenente. Tenente, com a chave aberta, tava light. Era só uma queda livre. Tenente, com a chave fechada, a gente sabe que vai ter a força elétrica. Já fizemos a análise física do que vai acontecer, não é isso? Mas vamos agora pensar no problema. Então, com a chave fechada, a gente sabe que vai existir uma força elétrica, beleza? O que eu vou dizer aqui, então? Que essa força elétrica, olha só, essa força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. A carga a gente tem, vale 4 microcoundos, e o campo elétrico, o campo elétrico a gente não tem, tenente. Beleza, tá faltando esse E, mas, lembra lá no início, eu falei que a gente tinha algumas equações para ser utilizadas. Quem é E? Tenente, o senhor falou que né? A gente pode encontrar naquela equação. O ED. Tenente, o ED. Isso, o campo elétrico que existe aqui, guerreiro, tá? Que a gente vale lembrar que o campo está saindo do quê? As linhas de campo saem da placa positiva e chegam na placa ali negativa. A gente pode dizer que U é igual a E vezes D, o ED. Logo, quem é o E? O nosso E é igual a U sobre D. Não é isso? E é igual a U sobre D. Tenente, se eu substituir aqui, o que a gente encontra? A gente pode afirmar que a força, então, elétrica, pegando isso aqui e substituindo aqui dentro, tá, pessoal? A nossa força elétrica é igual a carga que eu tenho vezes U sobre D. U sobre D. Tenente, quanto vale D? D é sempre a distância entre as placas, né? Vou até dar uma melhorada aqui, ó, para você não confundir com esse D. Esse D eu vou chamar de D', né? Que é a distância aqui. Então, o nosso D agora é esse cara aqui, ó, os 4 centímetros, a distância entre as placas, beleza? Então, eu tenho carga, tenho D,
Ih, tenente, tá faltando o U. Caramba, viu como a questão é doida, rapaz? Tenente, está faltando a diferença de potencial entre as placas desse capacitor. Beleza, então agora a gente parte para o circuito para tentar descobrir, tentar não, você está comigo, eu estou contigo, a gente vai descobrir. Mas ó, a gente tem que agora descobrir a diferença de potencial entre essas placas. Ai, tenente, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, guerreiro, é voltar para esse circuito aqui e imaginar o seguinte, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? De cara, esses dois capacitores, a gente pode dizer que eles estão em paralelo, né? Ah, tenente, esse cara está em paralelo, o de 15 com o de 20. Ok. Tenente, e esse capacitor grandão aqui? Cara, se você parar para analisar, olha só, essa placa negativa está ligada às placas negativas desses aqui. E essa placa positiva, ó, está ligada às placas positivas desses dois. Então, de cara, a Tenente Peçanha vai poder afirmar o seguinte, que esse capacitor, sim, está em paralelo com esse e em paralelo com esse. Que isso, Tenente? É? Sim, então, ó, vou escrever aqui, ó, analisando o circuito, dois pontos. Eu vou redesenhar isso assim, ó. A gente vai ficar com aquele capacitor, que é esse aqui, o grandão, tá? Então, esse capacitor, isso para a gente poder resolver. Está em paralelo com esse outro. Ó, capacitor aqui. Então, vamos dar nomes. Quanto vale essa capacitância aqui? Esse capacitor, ele diz que é um de 5 microfarad. Esse aqui é de 5 microfarad, o grandão. Então, ó, capacitor de 5 microfarad. Esse outro capacitor vale 20 microfarad. Esse aqui vale 15. Né? Esse aqui vale 15. Ó. Daqui a pouco eu vou ter que apagar o quadro, guerreiro. Não tem jeito. Esse aqui vale 15 microfarad. Né? E a gente tem um cara aqui embaixo ainda. Ó. Exatamente aqui. Ó. Esse cara vale 20 também. 20 microfarad. E aí tem a fonte, né? Então a fonte está aqui assim, ó. Papum. Está aqui a nossa fonte. Beleza? Então, é isso. Quando a gente fecha essa chave, o circuito começa a funcionar. Eu tenho esse capacitor em paralelo com esse, em paralelo com esse. Esse outro capacitor está aqui embaixo e a fonte também está aqui. Uma fonte de 60 volts. Beleza. Tenente, o que a gente tem que fazer? A gente quer descobrir, guerreiro? Para pensar. O que a gente quer descobrir, tenente? A diferença de potencial nessas placas aqui. Esse é o U aqui que eu quero. Ai, tenente, a gente quer descobrir a diferença de potencial aqui, ó. Sim. É esse U aqui, ó. Esse U tá aqui, ó. Tenente, essa diferença de potencial U é a mesma nesse capacitor e nesse, né? Sim, porque eles estão em paralelo, exatamente. É a mesma. Então, se eu descubro a diferença de potencial nesse ou nesse, tá safo? Já tá safo, sim. Beleza? Mas o que a gente vai fazer agora, tenente? Eu tive uma ideia. Vamos calcular aqui, ó. Porque para calcular essa diferença de potencial, vamos ter que calcular o capacitor equivalente, inicialmente. Então, ó, esse com esse estão em quê, tenente? Em paralelo. Tu lembra que capacitores em paralelo dá para a gente calcular o capacitor equivalente? Ai, tenente. Então, a SEC desse equivalente, a SEC desses capacitores em paralelo vai ficar como? Então, ó, essa SEC, capacitores em paralelo, basta somar, né? Então, vai ficar 5 microfarad mais 20 microfarad mais 15, tá? Microfarad. Estão em paralelo. Então, essa SEC vai ser igual a 5 mais 15, 20, 40 microfarad. Então, note que eu já tenho um capacitor equivalente aqui. Tenente, a gente pode redesenhar esse circuito? Sim. Sim. Então, na verdade, olha o que o Tenente Peçanha vai fazer a princípio aqui, ó. Vou ter que apagar aqui porque a gente está sem espaço. Mas a gente já sabe que o nosso amigo desceu 1,8, né? Ele caiu 1,8 aqui. Vou fazer o seguinte aqui.
A gente vai apagar essa parte. Isso aqui eu vou deixar para a gente analisar ainda as nossas alturas. Vou apagar essa parte aqui, ó. Isso. Vamos ver se a gente consegue, a princípio, redesenhar aqui nessa situação. Então, ó, deixa eu só, para a gente não confundir. Tá, beleza. Até aqui, ó. Então, redesenhando, eu tenho agora, no lugar desses três, apenas um capacitor. De quanto, tenente? 40 microfarad. Deixa eu te falar uma coisa, guerreiro. Esse de 40 microfarad, ó, ele vai ficar em série com o de baixo, que vale 20 microfarad. Tenente, ficou facinho agora, né? Aí, ficou assim, ficou mais tranquilo, né? Facinho não vou dizer, mas ficou tranquilo. Tenente, vem cá, esse capacitor equivalente de 40 microfarad, qual é a diferença de potencial aqui em cima dele? É o U, pô. Esse mesmo U aqui, tá? Sério, tenente? Sim, cara. Esses caras estavam em paralelo, esses três. A diferença de potencial é U nesse, U nesse e U nesse. A diferença de potencial é igual. E quando eu calculo o capacitor equivalente, a diferença de potencial que eu tinha em cada um deles é a mesma do equivalente. Então, ó, eu estou atrás desse U aqui, hein? Não podemos esquecer disso. Tenente, quanto vale a fonte? Falou pra gente que valia 60, né? O que eu vou fazer agora, tenente? Vamos calcular o equivalente agora desses dois em série. Tenente, calcular o equivalente dos dois em série? Sim. Em série aqui, ó, vai ficar apenas um. Desse aqui a gente vai partir para esse novo circuito, o último circuito a ser desenhado, né? Ó, vai ficar assim. Opa! Beleza? Quanto dá esses dois juntos? De 40 e um de 20. Lembra? Quando a gente tem capacitores em paralelo, ou melhor, em série, a gente vai fazer o produto sobre a soma. Então, produto sobre a soma desses caras vai dar quanto, tenente? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Essa sec linha aqui. Produto sobre a soma, 40, né, micro vezes 20 micro sobre 40 mais 20, 60. Ó, esse micro, um corta com esse, 0 com 0, né? A gente vai ficar aqui com 2, corta com 6, fica 3. Então a gente ficou com o nosso amigo aqui igual a 40 microfarads sobre 3. Esse é o valor da SEC, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha que estou achando que pode ter acabado aqui a nossa bateria. Só um momento. Voltei, tá tudo de boa. Vamos continuar aqui, ó. Então, o que a gente tem? 40 microfarad, né, sobre 3. Esse é o nosso capacitor final, equivalente. De todos esses aqui, guerreiro, só sobrou um, né? Eu calculei o equivalente. Note o seguinte, o que o tenente Peçanha pode fazer agora? Guerreiro, vamos tentar calcular agora, vamos calcular a carga acumulada em todo o circuito. Por que, tenente? Porque se eu souber a carga acumulada, eu consigo depois vir distribuindo essa carga e conseguir calcular, a gente vai conseguir calcular a tensão U, essa tensão U aqui, ó, beleza? Então, o primeiro passo, Q é igual a quem? QQ, lembra? Ai, tenente, QQ, QQ, aqui, ó. Se eu sei o valor desse C, e eu sei que ele está ligado a uma tensão de 60 volts, beleza? Esse 60 volts aqui, ó, vou chamar de E, tá bom? U, mas eu vou aqui chamar de E, porque esse aqui é o nosso E. Então, esse aqui é o E. Mas é uma diferença de potencial, tá? Só para não confundir com um aqui. Então, quanto vale a nossa carga? Essa carga vai ser igual. Capacitância 40 terços, né? De quanto? 40 terços, microfarad, multiplicado por 60. Então, deixa o tenente Peçanha também apagar aqui, senão não vai dar. Né? Deixa eu apagar aqui, ó. Então, a gente vai ficar... Opa! Ó, vamos ficar aqui com 40 micro vezes os 60, né? Tenente, 60 dividido por 3 dá quanto? Dá 20. Então, a gente fica com a carga igual. 4 vezes 2, 8. 2 zeros. 800 microcoulomb. Tenente, o que o senhor acabou de descobrir? Acabamos de descobrir, guerreiro, que esse capacitor, ele está agora com 800 microcoulomb, né? Está acumulado ali, são 800 microcoulomb.
Tenente, mas vem cá. O senhor está dizendo que a gente tem quanto? Temos 800 microcúmulos com carga total. Carga total. O que a gente pode vir fazendo agora? Se eu tenho 800 microcúmulos para esse capacitor, você concorda comigo que esses 800 microcúmulos, se é para o equivalente, eu posso agora voltando, ó. Também tenho aqui 800 microcúmulos para esses dois capacitores. Tenente, então vai ficar 400 microcúmulos aqui e 400 aqui? Negativo. Não. Essa fonte está liberando, né? A gente pode afirmar assim, ela está liberando para o capacitor, né? Faz com que ele tenha uma carga de 800 microcúmulos. Esse equivalente. O que significa isso? Que a gente tem 800 microcúmulos, tanto nesse quanto nesse. Ah, tenente, mas aí vai dar 1.600. Não, negativo. Se você já estudou lá capacitores, você sabe que quando a gente tem uma associação em série, cada capacitor vai ficar com uma carga igual, não é isso? Se aqui é 800, aqui é 800. Mas qual o valor total dessa carga? Não é 1.600, é 800. Porque tanto esse quanto esse tem 800, mas a carga total é 800 ainda, beleza? Tem que dar uma estudadinha lá. Como aqui o foco é só resolver a questão, eu não vou entrar a fundo nisso, beleza? No futuro eu vou estar criando alguma teoria, alguma aula teórica sobre isso. Então, o que o tenente Peçanha quer dizer com isso? Que aqui, ó, esses 800 microcúmulos que estão aqui, ó, nesse capacitor, vão estar aqui também. 800 microcúmulos. Uma vez que eu já sei que eu tenho 800 microcúmulos ali, acabou o problema. Sério, tenente? Sério, pô. Agora a gente vai aplicar nesse capacitor aqui a mesma equação do QQ. Tenente, para esse capacitor, sim, porque eu quero descobrir a tensão nele. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Aplicando aqui, para aquele capacitor lá de cima, a gente vai ficar com Q igual a C vezes U. Quanto? 800 micro, né? Vou trabalhar com micro assim. Capacitância, qual é a capacitância aqui? 40 micro, Faraday no caso, vezes U. Micro corta com micro, né? A gente corta 0 com 0, 80 dividido por 4. Quanto dá, tenente? Opa, guerreiro, chegamos no valor que a gente tanto precisava. 20 volts. Tenente, esses 20 volts são o quê? É a DDPU em cima desse capacitor. Logo, é a DDPU em cima desses três capacitores. Aqui eu tenho 20 volts, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 20. Então, guerreiro, descobrimos quanto vale esse U aqui, beleza? Tenente, e agora? Agora, né, sem corte, deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar aqui por quê? Ei, meu Deus do céu, tá manchou o quadro. Tá doido. Mas vai ser assim mesmo, beleza, guerreiro? Você daí, eu daqui. Manchou mesmo. Não sei o que fez manchar isso, não. Como eu sou doido, eu vou jogar uma água nesse pano agora. E eu vou... não sou doido, não. Tenente Peçanha é doido, rapaz. Ó, sem corte. Joguei uma água. Aí, ó, como ficou lindo. Ontem eu limpei isso aqui com... Rapaz, qual é o nome daqui? Detergente. Deve ter ficado aqui. Esqueci de passar aqui depois uma água. Vai uma água aí, guerreiro. Sendo assim, vamos continuar aqui. Vamos dar continuidade. Tenente, já descobrimos nosso U. O que a gente vai fazer? Vamos voltar para essa equação. Por quê? Faltava ela para calcular a força elétrica. Então, vou dizer aqui que a força elétrica é igual a Q. Quanto vale a carga? 4 microcúmulos. 4 vezes 10 a menos 6. U. Acabamos de calcular, vale 20 volts. Dividido por D. Quanto vale a distância entre as placas? 4 centímetros, tenente. Passando para metro, 4 vezes 10 a menos 2. Beleza? Então, quanto vale a nossa força elétrica, tenente? Guerreiro, vamos fazer quanto? 4 corta com 4. Vai ficar o número 20 aqui. 10 a menos 2 sobe, vira 10 a 2. Fica 10 a menos 6 com 2. 10 a menos 4. 10 a menos 4 newtons. Beleza? Tenente, mas por que a gente calculou essa força elétrica? Bizu, o que a gente tem aqui, né?
uma vez que a gente liga as placas, liga aquela chave, a carga fica sujeita a uma força, essa força produz uma aceleração, não é isso? E aí a gente tem que pensar no seguinte agora. Olha só o bizu, já que ele vai descer e vai colidir aqui, por que ele desce e colide? Pensa comigo, a gente tem a partícula, né? Partícula positiva, sujeita à força elétrica. Ela já tem uma velocidade Vy. Ela vai aqui, ó, descer e vai colidir com a placa, que seria essa situação aqui. Por quê? Por causa da força elétrica, por causa da aceleração que vai surgir aqui. Surge uma aceleração devido à nossa força elétrica. Uma aceleração que eu posso dizer que é em x, né? No eixo x. Beleza? Ah, tenente, entendi. Então o que o tenente Peçanha vai afirmar? Ele vai dizer o seguinte, ó. Eu sei que essa distância entre essa placa, a placa aqui, né? A distância aqui até aqui, vale metade, 2 centímetros. 2 centímetros. Eu vou pensar no seguinte, quanto tempo, porque essa é a jogada, quanto tempo leva para a partícula andar 2 centímetros? Né? Uma vez que ela tem essa aceleração x, quanto tempo ela leva? Porque esse tempo que ela leva para percorrer 2 centímetros vai ser o tempo que ela vai ter para percorrer uma certa distância, uma certa altura em y, que é o que eu estou atrás, esse h aqui, ó, beleza? Tenente, aqui tem um H, vou chamar aqui de A galinha, beleza? Ah, tenente, eu gosto muito de galinha. Eu tô falando da galinha aqui, não é galinha de comer em casa não, né? Botar na panela de pressão e fazer a galinha, não. Não é isso não. Então, bizu do tenente, quero descobrir esse é a galinha. Para descobrir esse é a galinha, eu vou ter que saber o tempo que esse cara vai ter percorrendo em x. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Em x, 2 pontos. Eu vou dizer o seguinte, em x a gente tem, né, uma aceleração. Essa aceleração vem da onde? Da força resultante. Ó. Força resultante em x é massa vezes a aceleração x. Quanto vale a aceleração x, tenente? Força resultante em x só tem a força elétrica. Então é 20 vezes 10 a menos 4 dividido pela massa, que vale quanto, tenente? A massa vale 2 gramas, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, né? Passei para quilogramas. Então, a x vai ser igual 20, corta com 2, sobra 10. 10 a menos 3, sobe, fica 10 a 4, né? 10 a 3 com 10, 10 a 4, vai ficar então 1 metro por segundo ao quadrado. Caramba, tenente. Acabamos de descobrir o quê? A aceleração em x. Agora, a gente pode calcular, sabe o quê? O tempo que o cara vai levar para percorrer 2 centímetros em x. Então, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar a equação de sou solteiro, você também, mais atento para nós dois. Então, vou dizer o seguinte, ó. Delta S é igual a V0 vezes T, né? V0x vezes T, mais AX vezes T ao quadrado sobre 2. Então, note, vou calcular, sabendo essa distância aqui, ó, esse delta S, que vale 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2, eu posso, sabendo também a velocidade inicial em x, que é 0, ele só tinha velocidade em y, tá, pessoal? A gente pode calcular com certeza aqui, ó, quanto tempo leva para ele andar essa distância aqui, 2 centímetros. Vamos apagar aqui do outro lado? Deixa eu apagar aqui, ó. Rapaz, esse quadro tá querendo manchar, guerreiro. Logo no final. Faça isso não faça isso com o papai. Vai ser assim mesmo, hein? Vamos lá. Então, dando continuidade, 2 aqui vezes 10 a menos 2, isso é igual a aceleração x, que vale 1, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Passando 2 multiplicando, a gente vai ficar com tempo ao quadrado igual a 4 vezes 10 a menos 2. Se a gente tirar a raiz, né, o quadrado aqui do tempo vai passar tirando a raiz, vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 segundos, ou seja, 0,2 segundos. Então a gente sabe que a partícula positiva leva 0,2 segundos para se colidir com a armadura negativa do capacitor. Então, o que a gente pode fazer? Sabendo então que o tempo que ela leva para bater é de 0,2 segundos, a gente vai vir aqui agora, pensando em y, ó,
em y. E a gente vai afirmar o seguinte. Vamos pensar na equação, né, também, essa equação, ΔS, ó, ΔS, mas agora em y. Aqui era em x, tá, pessoal? Então, ΔS em y é igual a V0 em y vezes tempo, mais a aceleração da gravidade, que no caso em y da gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que aqui tem um detalhe. Tem um detalhe, tenente? Sim, essa velocidade inicial em y, nesse caso, a gente chamou aqui de VY, né? Seria esse VY aqui. A velocidade que ele tem já nesse ponto, lembra? Que ele caiu em queda livre, velocidade aqui era 0. Ganhou velocidade, a gente calculou esse VY. E eu disse que ele era importante pra gente. Ele vale quanto, tenente? 6 metros por segundo. A gente calculou, ele dava 6 metros por segundo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o ΔSY. Mas quem é esse ΔSY, tenente? O tenente Peçanha chamou de a galinha, né? Ah, o senhor falou da galinha, né, tenente? Isso, a galinha. Então vai ficar aqui, ó. A galinha é igual VY vale 6 vezes o tempo, que vale 0,2, mais gravidade, que é 10, vezes o tempo, 0,2 ao quadrado, isso sobre 2. Tenente, e agora? Agora é só calcular. Quanto vale a galinha? 6 vezes 0,2, 1,2. Mais 0,2 ao quadrado, isso vai ficar aqui, ó, 10 vezes 0,04. É, tenente, isso aí, 0,04. A galinha é igual a 1,2 mais, né? Esqueci do 2 aqui embaixo, né? Da divisão. Aqui vai dar 0,4 sobre 2, 0,2, né? Beleza. Isso deu uma galinha igual a 1,4 metros. Caraca, tenente. E agora? Agora acabou a questão. O mais difícil já foi feito. Por quê? O que a gente quer descobrir? Caraca, tenente, que questão doida. É, meu irmão. Vou ter que apagar aqui uma parte aqui do quadro. Pra gente fechar. Vou apagar aqui em cima, né? O que a gente queria? Lembra? O cara falou pra você o seguinte. Meu amigo, ó. Ele falou assim. Determine a distância, né? Da onde ele colidiu até a borda inferior, que é o D'. Então a gente sabe que o total são 4 metros. Então quem é D'? D' é o total 4 metros menos quanto ele desceu em queda livre? O H. O H valia 1,8, se eu não me engano. 1,8. E aí depois, né, que ele desce o H, ele vai descer o H', já com o movimento, né, em X, por causa da força elétrica. Menos 1,4, né? Então, quanto vale D'? Se eu não me engano, o H primeiro era 1,8, não era isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, 1,8. Exatamente. Então, fazendo essa continha, a gente vai ficar aqui com 4 menos. Fazendo a soma, 8 com 4 dá 12, né? Vai 1. 2, 3. Isso aqui dá 3,2, não é isso? 3,2. Fazendo essa diferença, D' vale 0,8 metros. 0,8 metros, guerreiro. Tenente, será que tem essa resposta? Vamos ver aqui qual seria o gabarito. Gabarito, guerreiro. Letra D. Letra D de Deus. D de Deus, Pai Todo-Poderoso. Cara, percebe que essa questão é uma questão que o cara tem que pular e deixar ela pro final, pô. Tenente, eu peguei e eu fui fazer o concurso 2017, tinha essa questão da iPhone, que questão doida, tenente. Eu, porra, pembei na questão. Ela tomou todo o meu tempo, guerreiro. Todo concurso que você vai fazer vai ter pelo menos 2 questões ou 3 questões, tá? Depende, é claro, da quantidade de questões de física, mas, por exemplo, no concurso da iPhone, que são 20 questões, você vai ter 2, cara, ou 3 questões que vão fazer você perder muito tempo. Essa era uma questão que o cara bateu, meu irmão. Perdeu 2, 3 minutos, passa para a próxima. Por quê? Porque o tempo que é perdido resolvendo, falta às vezes espaço no papel. Tenente, não tinha um outro pulo do gato, guerreiro, não. Era braço mesmo. Eram 8, se eu não me engano, a gente utilizou 8 equações. Caraca, tenente. Mas eu tô aqui e fiz isso com você. Tenente, essa questão vale a pena eu praticar em casa? Com certeza, pô.
Vale muito a pena porque existem várias teorias, né? Vários bizus. Pô, aqui a gente utilizou várias coisas, cara. Então você precisa pegar isso aqui, pô, faz 1, 2, 3 vezes, vai parando o vídeo, né? Vai pegando o bizu do tenente. Por que, tenente? Porque isso aqui vai fazer você crescer, cara, evoluir. Como falei, uma das questões mais difíceis, ou a questão mais difícil de toda a história da iPhone, né? Quem escreveu? Tenente Peçanha. E o que a gente fez agora? Eu resolvi essa questão com você. Como falei no início do vídeo, estou muito feliz. Passamos dos 100 inscritos aí, em menos de um mês, né? Vou continuar fazendo o meu trabalho aqui e você aí, guerreiro, papirando. Tenente, qual é o meu trabalho? Papirar. Mas é claro, se você, tá gostando dos vídeos, dá o like aí, guerreiro. Se inscreve no canal, compartilha isso com os colegas. Por quê? Porque é uma motivação a mais, né? Eu fiquei feliz, passamos dos 100 inscritos, né? De acordo aí com a quantidade, né, de pessoas assistindo os vídeos, aumentando as visualizações, eu vou ficando mais feliz daqui e sempre produzindo material para você daí, beleza? Tenente, o que você vai fazer agora? Agora eu vou fechar. Tem que fechar a aula, senão vai ficar muito grande, beleza? Mas é isso, desejo a vocês, né, tudo de bom, continue dando gás porque vai dar certo. Eu sou o Tenente Peçanha. O Tenente Peçanha sou eu, guerreiro. Mas quem é o Tenente Peçanha? Sim, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com o Tenente.